Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alvaci Mendes, sou frei franciscano, historiador. Atualmente concluí então o meu mestrado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e curso o doutorado em História da Arte na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E o trabalho que nós vamos apresentar agora para vocês é o trabalho de conclusão, ou seja, a dissertação de mestrado defendida esse ano, em fevereiro de 2022, na Pontifícia Universidade Católica e que foi lançado recentemente pela editora Vozes. Então, um trabalho acadêmico, mas adaptado, então, para ser também um trabalho de leitura para todos aqueles que têm interesse pela história do Brasil, história dos franciscanos no Brasil, história também das irmandades católicas, as confrarias de homens e mulheres de cor, homens e mulheres negros, pretos e pretas, e a ideia, então, é inserir um grupo social, num caso específico da cidade de São Paulo, mas que se encaixa a todos os grupos que nós tínhamos no Brasil num período. Então, para mim, é também gratificante poder apresentar para vocês esse trabalho, poder apresentar para todos aqueles que se interessam nessa área e também aqueles que têm curiosidade em conhecer um pouco mais do nosso Brasil, da nossa história e das configurações sociais que se formaram ao longo de quase 5 séculos já aqui nesse território que chamamos hoje de Brasil, a terra dos nossos povos originários, a terra dos nossos povos negros, os nossos pardos, os brancos, os imigrantes, ou seja, o Brasil, essa confluência de várias raças, etnias e povos. Então, apresento para vocês a obra, o livro publicado pela editora, então, Um Preto no Altar, o título é Resistência e Protagonismo em um Território de Disputas, um título já do livro bastante discutido antes de chegarmos à conclusão dessa escolha, mas eu optamos, porque não fiz sozinho, e a escolha também do título não foi solitária, e também a escrita de todo esse material não foi solitária, foi um conjunto de pessoas me auxiliando desde as fontes primárias, o acesso ao material, seja na Cúria Metropolitana de São Paulo, seja na Ordem Terceira de São Francisco, seja na Cúria, na sede da província franciscana, também em São Paulo, e todas as pessoas que abriram o acesso a esses locais. Mas, quando o trabalho concluído, apresentado, defendido na PUC, e para ele se tornar um livro e um título também que chamasse atenção e que dissesse ou representasse todo o conteúdo da obra, nós chegamos, então, à opção desse título, Um Preto no Altar, que tem muito a dizer, não só sobre São Benedito, e, claro, no livro o leitor vai encontrar um pouco da história de São Benedito, não só da história de São Paulo, como da história do Brasil, não apenas a temática da escravidão, porque toda a introdução do livro é uma introdução sobre o escravismo no nosso país, que foi, sem sombra de dúvida, o país que mais recebeu escravizados nas Américas. Então, para falarmos de um grupo social específico que congregava homens e mulheres pretas, homens e mulheres negros, nós precisamos fazer uma introdução sobre o escravismo no Brasil. Então, passamos por todos esses temas para chegar a um grupo, a Irmandade de São Benedito, do centro de São Paulo, que foi uma irmandade muito bem representada, uma irmandade que teve uma força social muito grande na cidade de São Paulo,
Lendo essa Irmandade, nós lemos outras tantas que se espalharam pelo Brasil colonial e imperial. E quando escolhemos, então, o título Um Preto no Altar, e isso fica bem claro na leitura do livro, escolhemos de modo particular para homenagear todos esses homens e mulheres que passaram pela Irmandade de São Benedito. No fundo, em todas as fontes, né, todas as fontes primárias que nós lemos, nós não encontramos raríssimas menções ao termo, esse termo preto ou negro. Por que escolher o termo preto? Por que utilizar preto e não negro? Em todos os documentos, as fontes primárias que nós pesquisamos, nós encontramos o termo preto sendo utilizado pelos próprios irmãos para se autorreferenciarem. Então, toda vez que eles falavam de si, eles se chamavam de pretos. Quando falavam de Benedito, falavam de o nosso santo preto, o nosso preto. Então, uma forma de lembrar e respeitar a escolha dessas pessoas das quais nós falamos na obra, nós optamos por um preto no altar. E por que não no plural também? Porque poderia ser os pretos no altar. Quem ler o livro, no 3º capítulo, vai perceber que o grande momento desse grupo específico do centro de São Paulo foi quando eles conseguiram elevar a imagem de São Benedito ao lugar mais alto do altar na igreja, que já era chamada de Igreja de São Benedito, mas que originalmente era a Igreja de São Francisco de São Paulo. Quando eles trocaram os santos do altar e colocaram no lugar o seu São Benedito, todos eles estavam ascendendo junto com o seu santo. Todos eles estavam subindo ao lugar mais alto do altar com o seu santo. Como dizem as comunidades negras, quando sobe um, sobem todos. Então, ali no espaço mais alto estavam todos os pretos, não estava apenas Benedito. Mas, no fim, optamos por um preto no altar porque Benedito estava representando todos os pretos da sua Irmandade. No fundo, como já falei, um trabalho acadêmico, mas com uma adaptação, assim, em termos e uma linguagem para uma leitura mais fluida para todos, não apenas os da academia. E a ideia é justamente essa, conseguir conciliar aquilo que é conteúdo acadêmico com aquilo que é devoção popular, com aquilo que é o próprio do povo brasileiro. Benedito foi trazido para o Brasil, essa devoção foi trazida pelos franciscanos já muito cedo, já no século XVII, se espalhou pelo nosso país com muita força, ganhou espaço em vários conventos franciscanos, e no fim, Benedito saiu do convento. Benedito não ficou só na devoção religiosa dos conventos franciscanos, Benedito se espalhou para a devoção popular. Por isso, hoje nós encontramos no nosso país tantas festas populares, principalmente festas da comunidade negra, que se originaram nesses grupos, nessas irmandades, nessas confrarias católicas, que se originaram em torno dessa devoção a Benedito. Poderia citar muitas aqui, mas a mais conhecida delas, as congadas de São Benedito, ou os moçambiques, as festas de coroação do rei do Congo. Muitas dessas festas são dedicadas a Benedito. Então, Benedito sai do convento e se torna um homem preto das comunidades negras brasileiras. Os franciscanos tiveram uma tarefa muito importante na divulgação dessa devoção, claro, dentro de um contexto que pensava, em primeiro lugar, uma catequese voltada e direcionada aos escravizados, mas, como falei, depois acaba escapando do controle dos frades. Essa introdução, depois, sobre o escravismo no Brasil, vai levar-nos ao primeiro capítulo sobre os franciscanos sicilianos e a devoção ao Santo Negro, o surgimento desse homem preto, filho de escravizados, que vai ser um modelo de santidade trazida para o Brasil. Depois, o segundo capítulo, então, uma apresentação
de um grupo específico, que é a São Benedito de São Paulo, que reivindica o seu lugar no centro da capital e que consegue, com maestria, esse protagonismo. E, por fim, o momento áureo deles, que é a troca das imagens dos santos no altar principal. Fato muito curioso, porque nós temos a troca de imagens no final do século XIX acontecendo em vários lugares, a troca de santos pretos por santos brancos, ou seja, um branqueamento das devoções, e no caso da São Benedito é o inverso, eles trocam um santo branco por um santo preto, e isso causa bastante para os franciscanos no começo do século XX, quando voltam para retomar a sua igreja, que agora já é de São Benedito, isso causa um espanto muito grande, como eles tiveram essa ousadia de trocar um santo branco por um santo preto. Claro, dentro de um contexto do começo do século XX, bastante racista, eugenista, e que se espalha e que continua até os dias atuais. Eu acredito que a obra tem a contribuir nesse sentido também para uma leitura antirracista e uma leitura a partir daquilo que entendemos como surgimento, contexto, formação do povo brasileiro. Essa é a apresentação da obra. Gostaria que todos vocês pudessem ler e apreciar, e também gostaria de receber os comentários daqueles que lerem. Por fim, eu sugiro alguma leitura, que são leituras complementares, mas que têm uma relação muito íntima com essa obra. O livro Flores, Votos e Balas, da Ângela Alonso, da professora Ângela Alonso, e o livro Os Rosários dos Angolas, da professora Lucilene Reginaldo, que é um trabalho, o primeiro é um trabalho sobre o abolicionismo brasileiro, o surgimento e a força desse primeiro movimento social, chamado pela Ângela Alonso de primeiro movimento social do Brasil, para entendermos o contexto da abolição, que é o contexto em que a Irmandade coloca o seu santo no ponto mais alto do altar. E o segundo, Os Rosários dos Angolas, um estudo bastante interessante da professora Lucilene, sobre a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de Salvador, do Pelourinho, na Bahia. E, por fim, a professora Quintão, que é quem escreve o prefácio do livro, a professora Quintão foi a primeira pesquisadora a estudar a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo. Então, ela tem um estudo, né, a Irmandade do Rosário, lugar de luta e resistência na capital paulista. Essas são as sugestões de leitura que têm bastante a ver com esse trabalho apresentado hoje aqui para todos vocês. Agradeço, espero que gostem e gostaria de ouvir também a contribuição daqueles que assistiram esse vídeo e que leram o nosso livro. Obrigado, paz e bem.